Nesse vídeo eu vou mostrar para você a primeira grande qualidade de um milionário que eu aprendi administrando a conta de mais de 20 milionários como gerente de banco deles. A primeira qualidade ou segredo de um milionário é que eles têm a própria empresa. Você nunca vai ser rico sendo empregado. Eu vi isso logo que eu entrei no banco. Assim que eu entrei no banco, o banco é dividido por classes de pessoas. Cada gerente cuida de uma classe ou carteira de clientes, como se fala no banco. Desde as carteiras de clientes, que ganham um salário mínimo, que são as pessoas do serviço social, do Bolsa Família, do INSS, até a carteira de clientes empresarial, que são os donos de empresas que faturam 3 milhões e 600, 10 milhões, 15 milhões, 50 milhões por ano. No banco, essas classes sociais por renda são divididas em carteiras de gerente. E cada gerente só atende aquele tipo de pessoa daquela classe social. Desde o primeiro dia do banco, eu entendi que as pessoas pobres eram atendidas lá embaixo no banco. Ficavam numa fila grande para receber benefícios sociais e todos eles tinham uma característica. Tinham trabalhado a vida inteira e se aposentado com salário mínimo pelo INSS. Isso ficou muito claro para mim e eu não queria ser uma daquelas pessoas. Depois tinha uma carteira das pessoas um pouquinho melhor, que ganhavam 2, 3 salários mínimos. Também eram empregados que estavam trabalhando a vida inteira e depois de 40, 50 anos de trabalho iriam se aposentar pelo INSS com 1 ou 2 salários mínimos e iam entrar naquela mesma fila das pessoas que trabalharam a vida inteira e se aposentaram com salário mínimo para receber um benefício muito pequeno do INSS. Eu também não queria ser uma dessas pessoas. Eu via como elas sofriam, como não tinham um atendimento VIP do gerente. Eram pessoas que estavam lá no chamado carteirão. Depois tinham as pessoas um pouco melhor, que ganhavam 6, 7, 10 salários mínimos. Essas pessoas tinham um tratamento um pouquinho melhor. Eram profissionais liberais, eram pessoas que tinham um emprego um pouco melhor, mas elas também eram empregados. Tinham uma vida um pouquinho melhor, pagando um carro à prestação, já um carro zero, já tinha alguma casinha, mas elas também iriam se aposentar pelo INSS e entrar na fila das pessoas que recebiam benefício. Iriam se aposentar com 2, no máximo 3 salários mínimos, que é o teto do INSS. E na velhice, depois de 40, 50 anos de trabalho, também estariam dependendo de parentes ou vivendo uma vida muito aquém das possibilidades. Mesmo trabalhado a vida inteira, às vezes como engenheiro, às vezes como profissional liberal, às vezes como administrador, contabilista. Essas pessoas tinham uma profissão um pouco melhor, eram pessoas que tinham curso superior, mas também eram empregados, também eram funcionários. E nenhuma delas era rica. Tinha patrimônio, tinha dinheiro para se manter depois da aposentadoria. Logo que eu entrei no banco, isso ficou muito claro para mim. Eu entendi a diferença entre ser empregado e ter uma empresa. Por quê? Porque acima de todas essas classes sociais, tinha o meu setor. O setor chamado PJ, pessoa jurídica ou empresarial. Nesse setor, eu só atendia donos de empresas. Pessoas que eram donas do seu próprio negócio. E esse setor também era dividido. Tinha as pequenas empresas, aquela pessoa que começou uma pequena empresa, um comércio pequeno no bairro dela, aquela pessoa que estava começando com pouco capital. E o banco também não dava muito crédito a essa pessoa. Era uma pessoa que estava lutando, que estava começando. E todo começo é assim. Você precisa lutar muito, você precisa buscar o seu sonho, até você estabelecer o seu negócio, começar a ganhar dinheiro de verdade e você se estabelecer como um empresário, como alguém que tem um negócio rentável, lucrativo, formando patrimônio para você. Essas pessoas tinham uma grande vantagem sobre os empregados.
Isso eu percebi logo no começo. Elas tinham o próprio negócio delas. Elas estavam criando a vida delas. Eram elas que faziam o negócio. Eram elas que chegavam na minha mesa e tratavam diretamente comigo. Estavam comprando alguma coisa, estavam vendendo, estavam acima dos funcionários. Eu percebi que ter um negócio próprio era muito melhor do que estar na fila da agência lá embaixo, ter trabalhado como empregado a vida inteira e depender no final da vida do serviço social, do INSS, de um Bolsa Família, de um Bolsa alguma coisa do governo. Depender do governo depois de ter trabalhado 40, 50 anos na vida. Isso ficou muito claro para mim. Mesmo as pessoas que estavam começando o negócio, que estavam com negócio pequeno, mas estavam na fé, estavam no poder, sabendo que podiam mudar a sua vida com um negócio próprio, essas pessoas eram diferentes. Elas já estavam com a visão diferente, elas já tinham um negócio próprio delas, elas estavam treinando, pegando experiência para fazer negócios maiores, para levar os seus negócios para outros níveis. Então essas pessoas eram respeitadas no banco como empresários, donos do seu próprio negócio. E era muito diferente o tratamento dado a empregados, a funcionários, do tratamento dado a empresários, a empreendedores. E acima de tudo, tinha os empresários vencedores que eu atendia. Já eram pessoas que tinham começado o seu negócio pequeno, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, mas já estavam estabelecidos. O negócio deles já tinham em 20, 30 anos criado um patrimônio para eles, que eles já estavam livres financeiramente, que eles não sofriam com a crise, que eles tinham dinheiro aplicado em investimentos, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, mas que a renda desses investimentos, que eram 20 mil reais por mês, 30 mil reais, 40 mil reais, já deixavam eles livres financeiramente. Esses eram os empresários bem-sucedidos. Aqueles que tinham o negócio deles, que tinham patrimônio, que tinham imóveis, que tinham renda de aluguéis, que tinham renda de investimentos. Esses eram os milionários que eu cuidava da conta deles, que o banco dava muita atenção para eles, porque se eles tirassem o dinheiro aplicado da agência, causava um prejuízo na conta das agências e tirava dinheiro do banco fazer negócios. Então essas pessoas tinham o meu WhatsApp particular. O que elas queriam era só ligar direto no meu celular, no meu WhatsApp. Tinha uma linha direta com o gerente, tratamento VIP, porque eles deixavam dinheiro no banco em investimentos aplicados. E o banco usava esse dinheiro para fazer negócios, para emprestar com a taxa de juros mais alta, pagar a rentabilidade do investimento e ainda sobrar dinheiro para o banco. É por isso que o banco trata tão bem quem tem dinheiro, porque o banco usa esse dinheiro para fazer mais dinheiro. E todos esses homens e mulheres milionárias que tinham dinheiro aplicado no banco, que tinham investimentos, que tinham ações, que tinham imóveis, que estavam livres financeiramente, todos eles tinham a qualidade que eu estou mostrando aqui para você nesse vídeo. Eles tinham a empresa deles. Não eram funcionário de ninguém. Eu nunca conheci um funcionário rico. Eu nunca vi no banco um funcionário que fosse livre financeiramente. Mas eu conheci muitas pessoas no banco, cuidei da conta delas, que eram livres financeiramente e tinham a própria empresa. Então, neste vídeo, eu quero deixar algo muito claro para você. Para você enriquecer, você tem que ter o seu próprio negócio. Algumas pessoas falam assim para mim: mas Jorge, eu sou professora e eu quero enriquecer. Eu tenho alunos que falam isso para mim. Jorge, eu trabalho em tal lugar e eu quero enriquecer, mas a minha profissão não dá o dinheiro que eu quero. O que eu faço? Eu vou dizer aqui para você. Você pode estar trabalhando de empregado, de funcionário hoje, mas você tem que começar em paralelo o seu negócio próprio. Para enriquecer, precisa empreender. Se você for uma professora, por exemplo, você vai pensar em montar a sua própria escola. Se você ama dar aulas, você não precisa deixar de fazer o que você faz, mas você vai pensar
em ter a sua própria escola, em começar um projeto para ser dono de negócio, empreendedor. Você vai empreender para enriquecer. Se você for funcionário de qualquer empresa, um profissional liberal, um contador, um contabilista, não importa. Se você tiver um cargo de gerente, um cargo de assistente, um cargo de auditor, e você quiser verdadeiramente ser livre financeiramente, você tem que empreender. Você tem que ter o seu negócio próprio. Pessoas ricas são donas do próprio negócio. Pessoas ricas têm a sua própria empresa, o seu próprio negócio, a sua própria atividade, que você pode começar pequeno sim, mas você tem que ter o seu negócio. Empregado não tem liberdade financeira. Você pode ser um gerente, mas você está sempre dependendo de um patrão, sempre dependendo das coisas da empresa. Você não tira férias o mês que você quer, e sim o mês que a empresa quer. Você não viaja quando você quer, você não tira folga quando você quer. Você não pode aumentar o próprio salário, porque você é empregado. Por isso você não tem liberdade financeira. Você só vai ter a sua liberdade financeira quando você for dono do seu próprio negócio. E é para isso que você está fazendo a sua formação de milionário. Num curso desse, eu jamais poderia incentivar alguém a ser empregado, porque eu vi com meus próprios olhos, eu cuidei da conta das pessoas que são empregados e das pessoas que são milionários. E eu vi com meus próprios olhos, com a experiência própria, que os empregados não têm dinheiro. E que os empresários, donos do seu próprio negócio, com um tempo de empresa, se tornam milionários, porque cuidam do seu negócio, porque vão para cima, porque buscam os seus sonhos, porque amam o que fazem, montam um negócio que amam o que fazem, e por isso esse negócio, com o tempo, se torna milionário. Então, neste curso, neste vídeo, tem que ficar muito claro para você, a partir de hoje, se você for um funcionário, você vai começar a planejar e executar um plano de ação para ter o seu negócio próprio, com algo que você ama fazer, com algo que tem a ver com você. Jorge, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Não tem problema. Vai ter os vídeos aqui que as ideias vão chegar na sua cabeça. Eu vou explicar no módulo como definir o seu objetivo na vida, como você vai ter as ideias, como você vai definir o projeto que você vai trabalhar, a empresa que você vai montar. Mas neste vídeo, eu quero que fique muito claro para você. Pessoas ricas, milionários, são donos de empresa. Têm a sua própria empresa. Buscam o seu próprio caminho. Têm a sua própria atividade e não são empregados de forma alguma. Muitos falavam para mim em nossas conversas: Jorge, nem se me pagar 20 salários mínimos, 30 salários mínimos, eu sou empregado de alguém. Eu tenho a minha empresa. Eu escolho o meu caminho. Eu vou para cima do que eu quero. Eu quero liberdade para poder agir, para buscar os meus sonhos. É essa mentalidade de um milionário. Ele quer crescer pelos próprios meios. Ele acredita em ter um negócio próprio, ter a empresa dele. Pode até ser pequeno, mas ele quer crescer. Ele quer construir o patrimônio tendo a empresa dele. Essa é a mentalidade de um milionário, diferente da mentalidade de um empregado que pensa em ter um emprego, em pagar as contas, em viver uma vida limitada. Um milionário pensa em ter altos lucros, pensa em ter altos faturamentos para viver uma vida abundante, com liberdade financeira. E é isso que você tem que aplicar na sua vida. E você pode ser um milionário. E você tem toda a condição para ter a sua empresa. Você está fazendo esse curso aqui porque você já tem a mentalidade milionário. Não são todas as pessoas que pagam o que você pagou para fazer esse curso. E você pagou porque você já tem a mentalidade de milionário. E se você tem a sua empresa, eu quero deixar muito claro para você. Você está no caminho certo. Você está no caminho da riqueza, no caminho dos milionários. Você está no caminho do sucesso. Ter uma empresa é a melhor decisão que você pode tomar em sua vida. Um grande abraço. Deus abençoe você.
Você tem grandeza dentro de você. Tenha um dia fantástico. Seu amigo Jorge Motiva.